paz de Jesus esteja com você no dia de hoje, que quando você começar a ouvir este áudio, que o Espírito do Senhor de paz, de tranquilidade, de alegria, transborde na sua vida, no seu coração, no seu espírito, na sua alma, e que você passe a contemplar e a experimentar a tranquilidade que só Jesus oferece. Nessa generosidade transbordante que Paulo fala aqui nesse capítulo. Então, essa fé, essa confiança em Deus, esse relacionamento com Deus, eles fazem com que as pessoas consigam ser generosas, exercer a generosidade, mesmo que estejam passando por tribulações. E o versículo 1, Paulo disse: e também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedidas às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. E aí Paulo, então, compara, ele fala, na verdade, do povo de Coríntios, em relação quem eram os povos macedônios, que eram pessoas mais pobres, que eram pessoas com menos situações financeiras que os coríntios, mas mesmo assim, eles exerciam a generosidade. E aí, qual é o ensinamento? Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, e nem tão rico que não tenha nada que não precise receber. E aí Paulo então diz para o povo de Coríntio, como se ele falasse assim: veja quanta graça você tem recebido de Deus, quanto favor vocês têm recebido de Deus. E ele fala no versículo 7, a partir do versículo 7, vocês têm se destacado em tantos sentidos na fé, na palavra, no saber, no entusiasmo e no amor por nós. Eu desejo agora que também se destaque no espírito de contribuir com alegria. E quanto Deus deu, quanto eles estavam sendo abençoados por Deus, o povo de Coríntios, que eles eram de uma cidade, de uma localidade que era uma cidade rica, de um comércio muito efervescente. E eles, então, a primeira parte, a parte de dar a fé, o saber, de compartilhar o saber, eles já estavam fazendo. Mas que já havia chegado um momento que eles já estavam maduros o suficiente, eles já entendiam suficiente que eles precisavam crescer nessa proximidade, nesse exemplo de quem Deus é, da vontade de Deus para as nossas vidas aqui e como seres humanos. E aí eu pergunto para você, o que Deus já te deu? Qual dom, qual talento e que você já oferece às pessoas? Qual é o seu grau de generosidade? Você consegue avaliar? Uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada generoso e 10 é muito generoso. Qual nota você se daria? E quero que você pense, qual é a nota que você se daria de 0 a 10, no seu grau de generosidade? E agora que você pensou, qual nota que você se deu? E se você pensasse numa nota que Deus daria para Ele mesmo, quando Ele olha para a sua vida e vê tudo aquilo que Ele te dá, Ele já te deu. E se você comparasse a sua nota com essa nota de Deus, como você se sentiria? Você se sentiria, de certa forma, feliz? Porque mesmo que não deu tanto, mas já consegue exercer a generosidade, ou você seria envergonhado? Porque tudo que Deus te dá é somente para você. É só para o seu ego, é só para a sua vontade, é só para os seus sonhos, é só para o seu querer, é só para o seu conforto. Como seria? O versículo 9, então, ele reflete essa vontade de repetir essa generosidade de Deus com a minha vida, com a sua vida. Então, a partir do 9, fala assim: vocês sabem como nosso Senhor Jesus era cheio de graça. Embora fosse tão rico, ele se fez tão pobre para ajudá-los, de tal maneira que, tornando-se pobre, vocês se tornassem muito ricos. Jesus, ele tinha o amor do Pai. Ele morava ao lado, ele morava no céu. Ele tinha uma vida de glória, uma vida de esplendor. E ele é o Filho de Deus.
E ele deixou esse lugar de esplendor para vir como homem, para que eu e você pudéssemos ter acesso a esse amor de Pai, esse amor de Deus Pai. Principalmente nos ensinaram a ser filhos desse Pai, desse Rei, desse Criador, desse Deus tão bondoso que é o nosso Deus. Jesus doou amor, ele doou conforto, ele doou alimentos na multiplicação dos alimentos, dos peixes. Ele doou casa, família, vida, alegria. E é esse exemplo que agora Paulo nos instrui aos coríntios que nós devemos seguir. Então, Paulo, ele tem mais uma direção para mim e para você. A partir do versículo 10, então, até o versículo 19, ele diz assim: na minha opinião, o melhor que vocês podem fazer agora é concluir o que começaram no passado, para não deixar que boas intenções deem em nada. O coração de vocês está no lugar certo. Vocês já têm tudo o que precisam para terminar. Então, mãos à obra. Uma vez que o compromisso é claro, façam o que podem. Não estou querendo que se cansem enquanto os outros descansam. Nada disso. O excesso de vocês supre a falta deles. E o excesso deles supre a falta de vocês. No fim, tudo ficará bem como está escrito. Nada sobrou para quem tinha muito. Nada faltou para quem tinha necessidade. Então aqui Paulo está instruindo a gente a exercer a generosidade. Até porque Deus, ele recompensa numa medida muito maior, superior e infinita e completamente incalculável daquilo que nós doamos, ofertamos e contribuímos. Não é uma barganha. Mas não existe uma medida. Se você doa 10 reais para uma pessoa, não quer dizer que Deus vai te dar 10. Ele pode te dar 100, ele pode dar 1.000, ele pode dar 5.000, ele pode dar milhões. É Deus que vai dar de acordo com a sua medida, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a medida de Deus e a sua necessidade. A maneira de Deus é doar por amor. E se eu tenho o amor de Deus, e se eu recebo o amor de Deus em mim, se eu quero para mim, então esse amor, ele também tem que refletir da maneira de Deus, que é a maneira certa. E se Deus me abençoa materialmente, aqui, eu penso que é a forma, sabe, de Deus ir avaliando a gente, avaliando o meu coração, o seu coração. Se eu amo o outro ser humano como eu sou. Que uma pessoa abençoada é aquela pessoa que abençoa outra pessoa. Esse hoje é o meu entendimento. E que Deus me transforme, que da mesma forma que Ele sonda o meu coração, que Ele possa sondar também o seu coração, para que você consiga perceber que tudo aqui vai se acabar, tudo aqui é perecível, que tem coisas muito mais importantes, né? Que a vida humana, que o ser humano, que eu, que você, nós somos mais importantes para Deus do que qualquer coisa material, qualquer objeto, qualquer status, qualquer posição que Ele nos dá. Que você consiga exercer essa generosidade, que as pessoas também possam ver o amor de Deus na vida delas através da sua vida, tá bom? Boa reflexão aí para você, que Deus te abençoe.